Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docno TV, nessa nova temporada 2019. Hoje conversando com o professor Rodolfo Assis sobre o projeto integrador do 4º e do 5º período. Professor Rodolfo, seja bem-vindo mais uma vez a esse programa para poder a gente conversar sobre essa temática tão interessante que é a questão da inclusão e cidadania, como tema geral tanto do 4º como do 5º período. Muito bom ter você aqui. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, é uma satisfação enorme estar aqui agora dentro da nossa faculdade. A gente fica muito lisonjeado com o convite e a gente espera poder falar um pouquinho do trabalho que desenvolve e ao mesmo tempo passar para a população as noções mais gerais do que os nossos alunos e do que os tribunais e o direito estão executando ou se articulando aí atualmente. Foi bom você falar, a gente está aqui hoje no auditório das faculdades Docno de Caratinga, a gente vai estar sempre ou nos estúdios lá da Docno TV ou aqui conversando com os convidados acerca de temas interessantes como esse. Mas, Rodolfo, com relação ao projeto integrador do 4º e do 5º período, essa temática geral, cidadania e inclusão, como é que você enxerga isso na atual conjuntura brasileira? Nós já tivemos aulas esses últimos dias, o semestre já começou, e eu brinquei com meus alunos que a Constituição brasileira ela tem aproximadamente umas 50 passagens em que a ideia de igualdade é levantada. E eu brincava com eles o seguinte: olha, a gente pode até não achar que a igualdade é o valor normativo, ou o padrão normativo, a norma mais importante da Constituição, mas que ela é muito cara, que ela é muito importante para a Constituição brasileira, ela é. E aí eu brincando com eles, dizia o seguinte, que a gente tem que discutir essas questões sobre a igualdade, porque elas aparecem sistematicamente nas decisões dos tribunais, nas políticas públicas que são implementadas pelo poder público. Essa semana, por exemplo, nos últimos tempos, não nessa semana, mas não sei quando que o programa eventualmente vai lá, professor Oscar, mas a gente está tendo aí uma discussão sobre a questão do reconhecimento de minorias no STF, se é possível criminalizar uma conduta relacionada a minorias ou não, judicialmente. E, na verdade, a discussão é se o legislativo brasileiro foi omisso quanto a criminalizar práticas discriminatórias contra minorias ou não. Essa é a discussão. A questão da homofobia. A questão da homofobia e da transfobia. Então, no geral, o tema da igualdade, ele está associado a grande parte das discussões que o Legislativo faz, das políticas públicas que o Executivo implementa e também das decisões judiciais de todos os órgãos judiciais e inclusive do Supremo Tribunal Federal. E você já pontuou, por exemplo, a temática mais específica do 4º período, que está relacionada a formas de atuação no sentido de minimizar qualquer tipo de prejuízo para as pessoas. A temática geral está associada à raça, etnia, então qualquer forma de afronta à igualdade, ela acaba aparecendo nesse contexto. Você citou bem essa questão do STF, como criminalizar essa situação e de que forma a resposta que for dada pelo judiciário diante de uma possível omissão, de que forma que isso vai ser aceito e reconhecido pela sociedade. Também é um grande desafio, Sim, assim, dificilmente as pessoas conversam sobre a igualdade com a pertinência que a gente da técnica trabalha. Assim, eu até brincava com os alunos nesses últimos dias sobre isso. As pessoas falam de igualdade, mas as pessoas falam coisas diferentes e às vezes as pessoas se confundem. Esse debate é extremamente confuso. Eu brinquei com eles o seguinte, que se você tem 10, 12 anos de idade e entra em casa e o seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, quem toma conta de você, põe as mãos na cintura e fala assim, a porta ficou aberta, ele vai estar nesse caso exigindo que você feche a porta, mas parece que é uma afirmação sobre a porta. E trazendo isso para a realidade do direito, quando a Constituição, por exemplo, fala todos são iguais, ela não está afirmando que as pessoas são iguais, ela está criando a exigência de que o Estado trate as pessoas com igualdade. Então, a primeira coisa sobre isso, que é muito difícil, é que nós somos todos diferentes.
E existe uma obrigação entre nós, moral, diária, e também uma obrigação normativa, uma obrigação estabelecida no direito positivo, de que se trate as pessoas de maneira igual. E aí, tratar as pessoas de maneira igual é algo que não é fácil de fazer. Por quê? Porque às vezes tratar as pessoas de maneira igual é ignorar as diferenças entre elas, e tratar as pessoas de maneira igual às vezes pode ser reconhecer as diferenças existentes. O que eu estou tentando dizer com isso? Que se você vai fazer um concurso público, por exemplo, não importa se você é rico, se você é pobre, se você eventualmente é filho do grande político ou se você é filho do lavrador na área rural. Isso não deve importar. Então, a diferença socioeconômica, a princípio, ela tem que ser ignorada, né? E essa é uma exigência de igualdade, que você passe pela nota que você eventualmente teve no processo seletivo. Mas em alguns casos, a exigência de igualdade demanda não que você ignore as diferenças entre as pessoas, mas que você reconheça as suas particularidades. Então, vamos pensar aqui na licença maternidade. A licença maternidade para as mulheres é de 120 dias e a licença para o homem é de 5. Isso é um tratamento diferenciado entre homens e mulheres, mas que ele tem uma justificativa, porque via de até que se mude, que a medicina mude as coisas, quem passa pela gestação é o grupo das mulheres. Logo, ele tem, em tese, um tempo maior do que o grupo masculino. Então, no final das contas, muitas das vezes em que se pleiteia igualdade, você pode estar pleiteando tanto que as diferenças sejam ignoradas ou que essas diferenças sejam reconhecidas. Então, quando você tem, por exemplo, a questão das ações afirmativas, as cotas nos concursos públicos e nos vestibulares, outras coisas, as pessoas podem demandar a igualdade e isso chegar a conclusões diversas. Alguns vão pleitear, não, a gente quer que apenas a nota no concurso público seja considerada para efeito de tratar todo mundo igual. E isso é um dos argumentos levantados de um lado, da população. E do outro, olha, você tem um grupo que foi historicamente prejudicado, que tem menos oportunidades, estatisticamente, e que a gente gostaria que essa falta de oportunidades e essas violações históricas sejam reconhecidas como uma particularidade para se ter acesso às mesmas oportunidades. Então, tanto de um lado do debate quanto do outro lado, as pessoas estão pleiteando igualdade, mas um querendo que as diferenças sejam ignoradas e outros que a diferença seja reconhecida. E em razão disso, o debate fica ferrenho e a proposta é passar para os nossos alunos dar para eles a oportunidade de discutir esses pontos de ambos os lados da trajetória ou do debate público e jurídico atualmente. Eu tenho conversado muito com os alunos a questão assim, toda a temática que vocês escolherem para poder estudar, vocês têm que tentar enxergar o aspecto do Estado social e o aspecto do Estado liberal, porque essa questão da igualdade são dois pontos de vista, social e liberal, que vão estar atrelados a uma busca por igualdade. Você pontuou muito bem. Qual que é o ponto de corte? O concurso público, ele cria uma situação interessante, democrática, mas ele tem um ponto de corte estratégico. Dali para frente, vai ter um tratamento igualitário. Agora, e o para trás? E essas questões históricas, de exploração, uma série de coisas, que a educação não é igual para todo mundo antes, onde é que o sujeito nasceu, que pode ser levado em consideração ou não. Então, esse ponto de corte estratégico vai interessar quem, de alguma forma, tem o poder de estar colocando as regras do jogo ali. Então, essa igualdade ela é realmente bem complexa na hora de você fazer o enquadramento. Se é uma igualdade, como é chamada, formal, essa que está lá na Constituição, todos são iguais perante a lei, ou a igualdade material em que vai ter que se trabalhar esses pormenores que vão diferenciar um do outro e o Estado, de alguma forma, ter que suprir para poder permitir um acesso mais igualitário. Sim, e aí a proposta é exatamente, eu brinco muito com os alunos, olha, qual que é a posição do professor a respeito desse assunto? Não importa. O importante é que vocês se debrucem sobre os argumentos
de um lado e sobre os argumentos de outro. E aí, né, são todos adultos, maiores, então, e aí, a partir daí, que se formule uma posição técnica a respeito, mas embasada em conhecimento. Acho que um dos grandes problemas que a gente tem atualmente, no debate público em geral, e não no direito especificamente, mas afeta o campo jurídico, é que as pessoas têm muita opinião, mas elas, às vezes, não têm uma certa profundidade para trabalhar, tanto para defender uma posição quanto a outra. O curso de Direito, a gente fala isso desde o início, né? A gente tem que, não é deixar de lado o senso comum, só que a gente tem que começar a aprender a justificar as nossas falas, a nossa escrita, né, de acordo com um contexto mais específico, que é o ambiente jurídico, social, ambiental, né, de modo que a gente possa dar uma resposta fundamentada. Por isso que você colocou bem, né, o que o professor pensa às vezes de um assunto não é relevante. O importante é como se constrói, né, uma resposta que seja razoável, porque a resposta razoável ela vai ser fruto de críticas também. Sim, né? Sim. A crítica vai existir, só que se você conseguir sustentar, né, de maneira razoável, você tem pelo menos um bom argumento para poder fazer o outro pensar e dar uma contrarresposta em relação a isso. Sim. É parte, inclusive, do debate, essa, né, apresentação de posições e as pessoas, certamente, as pessoas refutando e dialogando entre si. Eu acho que, através disso, a gente consegue atingir resultados melhores, né? E aí, dentro dessa questão da inclusão, professor Oscar, a gente tem o tema do 5º período, que também é uma questão super controversa, né? Eu ia entrar nele agora, inclusive ele está enquadrado nessa questão liberal e social, sim, né? Sim, exatamente. Você tem o Estatuto do Portador de Necessidades Especiais, para alguns chamam de Estatuto de Deficientes Físicos, né? Que lá no seu artigo 28, parágrafo 1º, obriga que todas as instituições de ensino privado, que elas, primeiro, matriculem portadores de necessidade especial, então é uma obrigação, elas não podem rejeitar a matrícula, que elas concedam tratamento ou atendimento individualizado de acordo com as particularidades do portador de necessidade especial, é uma segunda exigência. Então, a primeira é receber a matrícula, a segunda é dar tratamento individualizado e terceiro, que elas não cobrem por esse serviço individualizado. Esse artigo 28, parágrafo 1º desse estatuto, ele teve a sua constitucionalidade questionada pela Associação de Escolas Privadas, né? Agora fugiu o nome da entidade representativa das escolas, mas uma entidade representativa das escolas ajuizou a ação declaratória de constitucionalidade face a essa lei que estabelecia essa obrigação de receber, dar tratamento individualizado e não cobrar financeiramente por esse atendimento individualizado. E o ponto delas era que, não obstante o acesso aos portadores de necessidade especial, vamos pensar que pessoas que estão dentro do espectro autista, portadores de síndrome de Down, vamos lá, a gente pensa em outras patologias ou condições que eventualmente tornam a vida dessas pessoas mais difícil, se comparado, né, às pessoas que não são portadoras, a ideia é de que a escola teria a obrigação de receber essas pessoas e dar um tratamento individualizado, e que esse tratamento individualizado, sem custos financeiros, violava o direito de propriedade das escolas, violava a liberdade de ensino e algumas outras exigências ou normas constitucionais. De outro lado, você tem, né, uma discussão sobre como que essas pessoas portadoras dessas condições, muitas vezes elas sofrem discriminação e elas não têm acesso às mesmas oportunidades que as pessoas que não têm essa condição. E aí, de um lado, você tem algo legítimo, que é direito das pessoas viverem, tocarem a vida, né, casarem, serem felizes independentemente das dificuldades que elas enfrentam na vida. Do outro, você pode pensar nas escolas tendo que custear esse atendimento individualizado e ou pagar do próprio bolso, isso aí diminuir eventualmente o dinheiro que é reinvestido na atividade educacional, ou B, subir o custo das mensalidades, né? E com isso afastar das escolas
famílias que têm menos condição de pagar pela mensalidade. Então, dentro disso aqui, você tem um campo de soluções jurídicas e de alternativas de problemas e de consequências, que é um universo muito rico para o nosso aluno e para o estudante de direito discutir quais são as alternativas possíveis, quais são os problemas de cada uma das alternativas e qual que é o estado da arte do direito a respeito da questão. O tema, todos os temas são muito complexos, por isso que eles estão aqui sendo debatidos de maneira aberta para que a sociedade também possa entender um pouco desse contexto. E essa questão que a gente falou até agora, a gente está pensando muito na verticalização, né, dos direitos fundamentais. É o Estado em relação ao indivíduo. Agora, a gente tem que destacar aqui que os direitos fundamentais também são protegidos no âmbito do ponto de vista horizontal, ou seja, os cidadãos em relação aos cidadãos, as instituições em relação aos cidadãos. Nesse ponto específico, por exemplo, a gente vê às vezes um esforço de uma escola de incluir, né, de manter, né, esse aluno tido como diferente, e a própria sociedade, né, as mães, os pais, né, dos filhos, reclamando da escola, porque às vezes tem um filho tido como diferente que vai atrapalhar, né, de alguma maneira o andamento dos demais. E aí pressiona a escola, né, a escola tendo que arcar, ela ainda corre o risco, ela é submetida ao risco de perder outros alunos por conta disso. Por isso que a sociedade tem que estar incluída no debate. Por isso que esse tema ele tem que estar aberto, né, a todos, porque nós temos que tocar, né, nessas temáticas para que a gente possa entender, né, os caminhos que devem ser tomados. Todos nós, estudantes de direito ou não, nós temos que refletir, né, sobre essas questões, justamente porque todos nós temos que nos submeter à Constituição Federal. Sim, sim. E aí essa disputa, tanto num campo quanto no outro, né, da igualdade do sentido formal, material, ou da questão da acessibilidade dos portadores de necessidade especial, ou do direito de propriedade das escolas, e o direito dos alunos também, eventualmente, né, né, isso é um aspecto possível, mas tem outros, ela vai ser debatida. Então, a proposta não é, né, na minha condição como professor, a proposta não é que eles tenham uma opinião formada, mas que através do processo de formar uma opinião, eles consigam trabalhar a capacidade de analisar outras questões e conhecer eventualmente as particularidades das outras questões. O Supremo já decidiu essas duas coisas, tratou como constitucional, né, tanto as ações afirmativas dos concursos públicos, quanto a obrigatoriedade da inclusão sem custos, né? Inclusive, no primeiro caso, a decisão foi unânime, no sentido de que a lei federal que criava as ações afirmativas nos concursos públicos era constitucional, a cota de 20%, ou a reserva de vaga de 20%, e quanto à questão da inclusão obrigatória sem custos dos portadores de necessidade especial, decidiu que era constitucional, mas teve um voto dissidente, que é o voto do ministro Marco Aurélio. Pelo menos a princípio, a questão no aspecto judicial, ela está mais ou menos encaminhada. Agora, isso não quer dizer, primeiro, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não possa se alterar ao longo do tempo. Segundo, que o Legislativo possa fazer uma lei, eventualmente, mais para frente, retirando essas obrigações, retirando essas imposições, tanto feitas quanto ao Estado brasileiro, quanto às instituições de ensino particular, e que, em razão disso, a questão está fechada, mas ela não permanece determinada eternamente. E aí que abre-se espaço para o aluno, eventualmente, conhecer, saber, né, entrar no debate e ter armas para poder se compreender e também se posicionar. Fora essa questão, né, do conteúdo, da substância da nossa conversa aqui, né, tem uma formalidade aí. Como é que vão ser os trabalhos, né, ao longo desse semestre, juntamente com os alunos aí? A gente tem, eu já, né, tenho entregue um planejamento, a gente tem uma sequência, né, e normalmente a gente começa trabalhando um ponto concreto e vai trabalhando teorias, até que se produza um produto científico, né, feito pelos alunos, confeccionado pelos alunos. A gente vai ter um paper, né,
por volta de em meados de maio, eles devem entregar sobre a questão. E a gente vai ter uma apresentação, né, de um trabalho que engloba todas essas turmas em conjunto. Esse trabalho vai ocorrer aqui, essa apresentação vai ser no dia 3 e 4 de junho, aqui nesse auditório onde a gente está gravando, né? A reserva já foi feita. E ao longo do semestre, os alunos vão lendo, fazendo atividades em sala e, eventualmente, buscando trazer, fora do que foi proposto pelo professor, outras informações, como, por exemplo, escutar os pais, das crianças, do aluno que é portador de necessidade especial e do que não é, escutar os profissionais da área de educação, né? Ou escutar, eventualmente, concursados e candidatos que estão dentro do grupo minoritário ou que não estão, encontrar notícias de jornal associadas à questão. Então, é um trabalho muito rico, feito a partir de textos que a gente apresenta para os alunos agora, que eles vão incorporando a partir das experiências deles e de terceiros fora da faculdade, eles vão incorporando esse trabalho para desaguar lá no dia 3 e 4 de junho, numa finalização que é uma apresentação. Você, como coordenador de pesquisa, né, da nossa unidade, já há um bom tempo já organizando um ateliê científico, né, como é que você sente, né, esses trabalhos aí, como eles estão chegando? Né? A gente, como professor, né, eu tenho a preocupação em publicar e apresentar para a sociedade os resultados de trabalho. A gente está terminando aqui agora um projeto de pesquisa sobre eleições e liberdade de expressão nas eleições. Então existe, né, por parte do acadêmico, a preocupação de fornecer informações para a sociedade. O que acontece? Os trabalhos que a gente faz com o nosso aluno são trabalhos de 2, 3 meses, que são muito mais um aspecto de ensino e aprendizado do aluno do que um trabalho efetivamente de pesquisa. Mas, aos poucos, com esse trabalho sendo efetuado, o aluno passa pelo processo. E, ao passar pelo processo, a gente consegue, às vezes, entender, descobrir novos talentos, estimular aqueles que não têm, às vezes, o perfil ou não têm o desejo de entrar para a área acadêmica, para conhecer e entender um pouco do que é feito, estimular a escrita, a leitura. Então, assim, esse processo é a parte muito rica. Eventualmente, em um semestre ou outro, a gente tem produtos finais que são muito ricos. Mas isso depende muito da questão que foi proposta pelo professor, do perfil do aluno, né? Agora, o processo, independentemente do resultado final, ele é muito rico, né? Ele acaba fornecendo uma experiência de ensino e de aprendizado para o aluno que estimula o desenvolvimento de competências que ele vai utilizar tanto como acadêmico ou como profissional da área jurídica, como advogado, promotor e outras funções exercidas pelo bacharel de Direito. O projeto integrador, eu sempre destaco isso, ele tem tido essa força. Ele promove, né, o encontro do aluno ali com a leitura, com a escrita e com a argumentação. Então, o nosso aluno, eu sempre falo isso, ele está o tempo todo, né, comprometido ali com a sala de aula, com os componentes curriculares normais, mas o projeto integrador coloca, além desse compromisso com a sala de aula, coloca um projeto para cada aluno, logicamente em grupo, acompanhar, produzir e defender ao final do semestre. Isso tem nos dado resultados bem interessantes e a gente tem que manter, né, essa sequência sempre. Sim, a gente tem tido bons retornos e a gente espera que esse trabalho evolua, que a gente possa participar cada vez de uma maneira mais efetiva e mais eficiente no crescimento desse aluno, porque a gente vai devolver ele para a sociedade, né? E aí é ali que ele vai eventualmente desempenhar o papel dele. Quanto mais competente ele tiver, melhor foi feito o nosso trabalho, né? E mais oportunidades ele vai conseguir alcançar ao longo da sua carreira. E é por isso que a sociedade está aqui com a gente, né? Acompanhando, e a gente está sempre de portas abertas justamente para poder promover esses debates. Rodolfo, infelizmente a gente chega ao fim dessa conversa, mas eu queria dizer que eu fiquei muito feliz porque toda vez que a gente pode falar de direito fundamental, de inclusão, de cidadania, né, a gente fica mais animado. E é o que a gente tem que defender e buscar o tempo todo, né, a defesa dos direitos fundamentais. Muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Não, eu que agradeço o convite e assim, né, a gente fica super lisonjeado e numa próxima oportunidade a gente continua falando, a gente traz os resultados desse trabalho que vai ser desempenhado.
Ok. Programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.